Pois. Olá, caríssimos ouvintes, boa tarde, aos doutores Firmino Luz, doutor Rafael Haddad. Hoje, eu, Yara Ranz, eu vou falar sobre a espiritualidade como ferramenta da autocompreensão. Contarei com a imensa ajuda, dos nossos doutores, doutor Firmino Luz, doutor Rafael Haddad, para que haja um maior entendimento do tema. O tema é, assim, encantador, porém, requer algumas reflexões. Doutor Rafael, suas considerações, doutor Firmino? Uma grande honra estar aqui ouvindo a incrível, incredibilíssima professora Yara, sobre um tema tão Obrigada. pertinente, tão poderoso para a humanidade. Exato, Vou exato. deixar minhas considerações para a conversa, e eu sou fascinado por esse tema, mas devo dizer que professor Firmino não vai ficar atrás, porque olha, de espiritualidade. Então, É vamos isso lá, vamos aí. aproveitar essa nossa conversa, será incrível. Vamos Ah, lá. Professor Firmino, mestre olá, Firmino. olá pessoal, muito boa noite. Realmente, eu e o Rafael conheço e a Ara também. Nós somos muito linkados a esse assunto que realmente é o topo da busca do autoconhecimento. Então, vai ser um prazer, estar com vocês e nós esperamos passar o máximo que pudermos para que vocês despertem para essa realidade que já está na nossa sala. A espiritualidade já convive na nossa sala. Já está nos hospitais, ela vem entrando devagar, reiki, eu não sei o quê, cada dia. Agora vê a acupuntura que foi, né? Foi agora, ultimamente, foi a semana passada, foi inclusa no SUS, no atendimento. Então, tem muita coisa para a gente falar. É isso aí, é um prazer. Sejam bem-vindos. E obrigado por nos ouvir. E o prazer de estar com a minha dupla aí, fantástica. Né? Vamos lá? Antes de nós começarmos a falar sobre a questão da espiritualidade como ferramenta de autocompreensão, eu fiz assim algumas definições e depois fiz algumas perguntas em que eu respondo, e para o doutor Firmino, doutor Rafael fazerem junto comigo uma reflexão, Falar sobre espiritualidade hoje em dia é um tema assim que nos chama muita atenção, o que nós consideramos como espiritualidade? Quando nós dissemos que alguém é espiritualizado, não é que essa pessoa seja fanática, ou por uma doutrina aqui ou ali, ou essa ou aquela, A espiritualidade, eu acho que vai além da questão do fanatismo, de dogmas religiosos, vai muito além do que isso. Então, é isso que nós vamos tentar colocar hoje, no nosso programa. A espiritualidade como ferramenta de autocompreensão. A espiritualidade tem se apresentado como uma relevante ferramenta na compreensão dos sofrimentos e na ressignificação da vida, principalmente aqueles que aderiram ao isolamento social ou foram contaminados pelo coronavírus, Acho que foi um período onde as pessoas mais procuraram estar em contato com elas mesmas, buscaram muita psicoterapia, análise, e buscaram assim, livros de autoajuda, de entendimento, fizeram muita meditação, para que pudesse entender até o momento que estávamos vivendo. Foi um momento muito difícil, Então, nós temos aqui como a espiritualidade pode ser compreendida. A espiritualidade pode ser entendida como um conjunto de crenças que traz vitalidade e significado aos eventos da vida. Não é só um evento fechado, só uma religião, é o evento como um todo, É a propensão humana para interesse pelos outros e por si mesmo. Ela atende à necessidade de encontrar razão e preenchimento na vida, assim como a necessidade de esperança e vontade de viver, Nós temos que procurar ver o que nós queremos da vida, o que nós planejamos, qual é o nosso propósito,
Então, nós temos que estar focados nessa visão, né, de quanto mais eu estiver em contato comigo mesma, enquanto eu estiver voltado para uma visão maior, né, fazer uma meditação, procurar livros, né, que possam me esclarecer sobre os significados. A análise, por exemplo, ela nos dá essa capacidade de entendimento entre o eu e o outro, né? Tem uma visão mais de compreensão sobre a pessoa, né? Olhar mais para dentro de cada um de nós e não nos deixarmos contaminar pela questão do lado de fora, por opiniões contraditórias, né? Por opiniões cerradas, fechadas, né? Que não há espaço para reflexão, né? Então, isso, a espiritualidade, ela abraça essa visão, né? Essa visão de você estar sempre preocupado com o outro, ter compaixão, né? A espiritualidade frequentemente incentiva a compaixão e a empatia, a compreensão, fortalecendo as relações interpessoais, principalmente com a rede de apoio da pessoa. Quanto mais eu tenho um grupo, né, de pessoas que têm um pensamento positivo, que tem um aspecto mais suave da vida, de ver a realidade com mais tranquilidade e mais suavidade, mesmo que nós saibamos que o momento presente é difícil, né? É difícil nós mantermos esse equilíbrio e ter essa vontade de acreditar de que as coisas vão melhorar, vai passar, né? Então, isso, a espiritualidade, nos mantém em pé. Quando eu procuro me conhecer mais, usar do autoconhecimento, né? Usar de aspectos que possam me colocar de uma forma mais positiva, mais esperançosa da vida, quanto mais eu tiver esse lado mais forte dentro de mim, eu conseguirei vencer as dificuldades do lado de fora. Então, a espiritualidade, ela nos faz pensar nesse lado. Qual é o propósito da espiritualidade? A espiritualidade é a busca do ser humano por significado de uma vida maior e de si próprio. O contato com algo que vá além das limitações do corpo e da mente, mais do que uma exploração do ser, é também um aspecto importante para a sua qualidade de vida e bem-estar, né? É importante que eu me mantenha bem diante de um propósito de vida. Qual é o meu propósito de vida? O que eu busco? O que eu pretendo usar, né, para vivenciar, vamos dizer assim, as dificuldades do dia a dia? Porque viver, nós vimos aqui na nossa encontro passado, né? Viver é uma arte, né? Viver é preciso saber viver. Só conforme o doutor Rafael nos lembra sempre, mas já não vem com manual para que nós sigamos esse manual. Não está escrito em lugar nenhum como devemos agir, porque cada um de nós temos uma história diferente. Cada um de nós tem uma missão, vamos dizer assim, né? Uma história, uma família por trás, né? Nós somos frutos também das nossas escolhas. Temos que ter muita consciência, muita clareza do que nós estamos escolhendo para nós mesmos, né? Nós temos que ter isso bem claro. Se eu faço uma escolha que não é muito boa, né? Com certeza eu vou sofrer as consequências dessa escolha, né? Porque isso faz parte da vida, né? Eu tenho que estar sempre atento, sempre numa posição reflexiva, questionadora, né, para saber se realmente aquilo que nós estamos fazendo vai nos trazer um crescimento espiritual, uma evolução, se eu consigo evoluir diante de determinadas coisas que eu estou fazendo. Então, isso a gente não pode perder de vista, né? Como é uma pessoa que tem espiritualidade? A espiritualidade é uma prática humana que não exige relação de qualquer religião e pode se transformar como enxergamos a vida. Da maneira como eu vejo a vida, eu posso fazer disso uma meta, um caminho, né, para eu viver. Ser uma pessoa espiritualizada é viver com sentido, com fé que a existência vale a pena por algo maior,
que transcende muitas das vezes, né, o que é inexplicável. É a fé, né? Aquilo que eu acredito, aquilo que eu pretendo daqui a alguns anos para mim. Eu tenho que estar com isso dentro de mim, né? Eu tenho que procurar pensar que no futuro eu serei fruto das escolhas que eu fizer agora. Então eu tenho que estar com isso sempre em mente, né? O que a espiritualidade nos ensina? O que ela nos ensina? O que a espiritualidade nos ajuda a viver, né? A espiritualidade nos ensina a abraçar as marcas do tempo como símbolo da vida que vivemos, promovendo uma atitude de gratidão e aceitação que nos libera do medo do envelhecimento, porque tudo passa, né? Muitas das vezes passam até nossas concepções, né? Na maneira que hoje eu posso pensar de uma forma muito fechada, muito enraigada, e daqui a algum tempo perceber que não valeu a pena eu ficar com uma opinião durante tanto tempo, ter preconceitos, né? Não lutar pelos meus valores, por aquilo que eu quero, que eu acredito. Então, isso é importante, ter em mente sempre isso. Nossa busca por anos mais saudáveis e felizes não está completa sem olharmos para a espiritualidade, né? E como eu trabalho essa espiritualidade dentro de mim, né? Como eu posso vivenciar isso? De que forma a espiritualidade vai trazer para mim, né, uma vida assim mais amena, mais suave, mais tranquila, né? Como que isso vai me ajudar? Tendo em mente, né, que existe algo maior dentro de mim e no universo, que é o divino, né? Ter em mente que eu posso, com o meu pensamento positivo, eu posso afastar de mim a doença, né, as chateações, os aborrecimentos. O pensamento, ele é poderoso. O pensamento, né, ele tem um poder de cura, ele tem um poder de trazer um aspecto mais ameno para a minha vida, né? Pensar é poder, e o pensamento nos traz, né, uma luz no fim do túnel, quando eu consigo vislumbrar que lá na frente eu posso vencer todas as dificuldades, né? Doutor Firmino, você quer fazer alguma consideração? Ah, eu tenho certeza que sim. Eu acho, sim. Obrigado, Yara, pela oportunidade. Esse assunto isso é um tema, para mim, assim, crucial para a humanidade nesse momento, né? A espiritualidade, o ato de se conhecer é o ato mais espiritual de um ser humano. Por quê? Nos guetos religiosos, as religiões são uma espécie de guetos onde flutua ou flui a espiritualidade. Ela é essencial à medida em que, desde a primeira vez que a gente pode pensar que um homem falava isso um outro dia, né, quando ele viu o fogo e tal, e começou a ter essa relação de divindade com o fogo, com o relâmpago, com essas coisas que ele não conhecia, ali já estava o germe, né? Ou a presença de uma coisa que é maior do que aquilo que a gente vive na vida, né, comum, na nossa vida do dia a dia. E dessa forma, a gente, como disse a Yara muito bem, o homem foi se reunindo em grupos com simpatias, né, com coisa que eu acredito nisso, Afinidades, abrindo né? fogo, afinidades, esse é o termo mais correto. E montou-se esses grupos religiosos que nós temos, né, no planeta hoje. Então, nesses grupos perpassa a espiritualidade. Ele está falando de espiritualidade, é uma coisa maior. Uma coisa assim que me interessa muito tratar aqui para as pessoas, o momento do planeta é um momento, você vê a complicação de guerra, né? Agora no Oriente Médio, a briga entre os palestinos e os judeus, tem outra briga na África que estão capturando e matando cristãos. Você Pessoas, percebe? Aqui no Brasil, ou agora ultimamente, é um momento que estão atacando centros ubandísticos e bandistas. quebrando santos. Há uma briga entre católicos e evangélicos. Então, essa é uma questão muito interessante
que revelam uma certa fragilidade da espiritualidade usada como muleta. E aí eu tenho que convidar a todos, inclusive aos líderes religiosos, que me interessam muito, né? O que me interessa hoje nessa conversa, me dirijo diretamente aos líderes religiosos, pastores, padres, gurus, de qualquer ordem, que tem essa preeminência sobre um grupo, né? Que se chama rebanho, né? Que, aliás, causa até um pouco de um convite, uma servidão voluntária, porque rebanho são ovelhas. Já há uma fantasia aí, né? E uma fantasia meio de submissão. Não que as ovelhas não sejam lindas, né? Mas a gente tem que ter cuidado, a gente sabe que o verbo é muito forte, o verbo é criador. E essa ideia ela pode ser distorcida. E a gente ainda não precisa ter uma lupa. A lupa. Mas a lupa não é espiritualidade, então a gente precisa de uma coisa. Eu estava pensando a respeito do assunto. Aí pensei numa coisa mais moderna, não o drone, né? O drone não é um barato, o drone. O drone é a psicanálise, é um drone que já está aqui há um tempo, é altamente oportuno. Porque esse drone, ele dá a você a condição de você mapear. Ele é mais que uma lupa. Ele mapeia o teu inconsciente e, no fundo, porque a espiritualidade, assim, em última instância, ela é olhar para dentro. A espiritualidade propõe isso. A gente fica olhando para o céu, e Deus está no céu, Deus está no altar. Não, Deus está dentro. Porque a partir daquilo que a Yara falava da fé, essa fé interessante, eu vou melhorar. A fé não tem religião, quer dizer, a fé não tem obrigatoriamente ser católica, apostólica ou evangélica. A fé eu tenho, vai dar certo, vai dar certo. Vou fazer esse projeto, vai dar certo. Vou dar essa aula, mas vou falar hoje, vou conseguir. Essa é uma chama que ela tem na origem de uma coisa que é maior. A espiritualidade é um convite para uma coisa maior do que aquilo que vivemos. Mas, para isso, é preciso que você tenha instrumentos para isso. Por isso, eu agora estou chamando a psicanálise de drone, o drone mais fantástico e mais apropriado para isso, porque ela dá esse acesso a esse espaço interno que a própria espiritualidade não pode dar, porque a espiritualidade ela está em evolução com você. Você é o ator é o diretor dessa história e também é o cara que assiste. A autocompreensão vai dar a gente a consciência dessa multiplicidade de responsabilidade que você tem diante da vida. O nascimento é um propósito, ele é um propósito para que você se encontre com o verdadeiro propósito da tua essência de ser humano. Ressignificação. Isso, a partir da relação com os pais, né? Você tem essas marcas. Nós temos marcas dos nossos pais, ou de quem nos cuidou, do lugar onde nascemos. Essas marcas elas são convites para a gente avançar na busca de si mesmo. A busca de si mesmo é o ato mais espiritual que se pode fazer. Mas aí entra uma questão muito séria. Eu queria chamar a atenção hoje, no Brasil, por exemplo, essa briga, digamos, a aproximação muito grande das igrejas com a política mundana, né? Com o desejo. E isso é ventilado por líderes que se acham santos. Até no sentido de manipulação, né, doutor Firmino? No sentido de manipulação. A massa ela necessita de alguém que diga algo, né? Que preencher um vazio que a pessoa mesmo, a massa, não consegue lidar. Então, ela encontra no discurso do outro, né? Não vamos dizer assim, uma bebida, uma palavra que vá fazê-la se sentir bem. Ela quer um anestésico, ela quer que alguém diga, não faça isso, não veja televisão, não dê atenção a isso. Que isso? Esse discurso é altamente manipulador. Isso é uma coisa, uma coisa que chama atenção, Yara, é muito legal. Isso é perigoso, isso. Uma coisa que protege o poder sobre o outro
é não questionar. É não questionar, não É proibido refletir. questionar. É É proibido proibido. questionar. Por quê? Mas aí, por isso que eu Exatamente. vou buscar o drone da psicanálise propositalmente. Posso citar para vocês agora, por exemplo, João de Deus, um deles. É só abrir a internet e ver quantos padres, aliás, a Igreja Católica tem uma culpa com a sociedade, e os outros dois últimos papas agora estão revendo isso, esse agora também, revendo como a igreja foi um celeiro de pedofilia, de perversão. E Isso. aí, então, a gente vai para o início da vida, a psicanálise vai ajudar, a psicanálise chama ela de drone, que ela vai mapeando. Opa, ali tem. Ah, eu sou santo. Então, eu sou santo, eu assumi. Isso é um retorno à tua relação, que a gente tem falando aqui sempre, ao retorno que você tem da relação com seus pais. Cada um de nós idealizou nossos pais, né? Eu idealizei meu pai. Essa idealização, se ela não é, e aí entra a questão da mãe que a gente vem falando algumas vezes, se ela não é desiludida, ela é mantida. Então, assim, aliás, eu lembrei agora do aquele Jones, aquele, mas, Rafael, você lembra aquele que levou todo mundo ao suicídio aí na América Central? Agora Ah, esqueci. sim, sim, Lembra fez uma dele? seita, nessa seita, Isso, lembra? sim, lembro. É Jones, sei o que Jones, agora eu esqueci o nome Jones, dele. não sei o que, Jones alguma coisa. É o Reverendo Jones. Então, assim, hoje, por exemplo, nós vemos um momento em que as igrejas hoje, claro que tem pessoas seríssimas dentro da igreja, né? Todas as igrejas, sempre há, né, esse exército que o Freud vai chamar, né, que ele vai chamar de instinto de vida e morte, da pulsão de vida e morte, do bem e do mal, né, que é essa dualidade mental nossa. E essas forças elas nascem dentro da gente, elas fazem parte da nossa evolução. O que acontece? Acontece quando uma pessoa, um líder, para um líder religioso, tem vários aí, tem umas questões aí, tem umas brigas boas, é só ligar a internet e ficam vociferando. E a ovelha que a gente estava falando, né? Ainda agora, né, Yara? Ela, Isso. ela mantém isso porque a figura, o ideal de ego dela é esse, é obedecer. Ela obedece e ela precisa. O que faz, então, uma pessoa obedecer essa orientação espiritual de um líder religioso que dá essa dica que, ao mesmo tempo, ele professa, né, os conceitos de bondade, de humildade, de solidariedade, de caridade, misericórdia, mas, ao mesmo tempo, ele é violento com os outros, que é uma outra coisa muito interessante, né? Que é esse complexo de eleito. Né? A gente vai chamar de complexo de eleito. O cara é eleito. Então, esse lugar, esse altar em que a grande maioria das pessoas, muitas seitas do Brasil e no mundo, colocam esses líderes e não pensam. E é importante porque essa força, essa energia colocada nisso, ela, de certo modo, é uma defesa muito grande contra uma coisa chamada autoconhecer-se. Porque, na verdade, quando o líder que se julga, né? Então, ele é o eleito, ele é o Messias, ele vai resolver. E as pessoas precisam disso. Porque elas também, na medida em que. Aliás, o Freud coloca muito quando ele fala em tabu da questão do rei, né? O rei foi feito para não ter prazer. Os líderes também, eles vão ser cobrados pelos seus acólitos, aqueles que os seguem, as suas ovelhas, e ficam, mas obedecem cegamente, porque na verdade há uma identificação com eles. Na verdade, a pessoa também quer ser esse líder, porque também está se defendendo da mesma coisa. E aí foge. Quando você fala, e eu vou acrescentar mais uma coisa, a gente está falando de espiritualidade, então vamos perpassar para não ficar só no gueto religioso. Perpassar qualquer liderança. Nós Isso, temos qualquer. visto hoje, temos visto hoje, Exatamente. intelectuais, ainda falava com a Yara antes, intelectuais que eu Isso, admirava. Gente, eu admirava intelectuais. Não vou citar nome, porque eu não isso, quero. É até meio constrangedor, mas pessoas que tinham isso, um trabalho muito interessante contra o racismo, contra o isso, feminicídio, e sucumbiram, ministros que sucumbem. Por quê? Porque eles querem escapar do encontro,
realmente da aceitação de ser humano. Ser humano, então ele prefere, então, né, se achar divino, divinizado, espiritualizado. E o ego tem um mecanismo, o ego é fantástico. O ego, a gente tem que ter um cuidado com o ego, ele tem um poder terrível. Que ele mimetiza, o que está acontecendo hoje no planeta, isso eu estou falando, isso de política, pode olhar aí, a judiciário. Uma pessoa se arvora e um grupo aceita o que eu vou chamar de narcisismo coletivo. Aceita porque ambos, ou todos, ou o grupo, querem se defender da consciência, que para o ego é doloroso demais assumir que ele tem sombra, que ele é mau, que ele odeia, né? Então a gente tinha uma crença, por exemplo, da questão das igrejas, né? Dos sacerdotes, né? Do celibato, que o celibato ele pode... Atenção, padre, que estão me ouvindo. Eu sei que você está sofrendo. Faz um esforço muito grande para negar a sua sexualidade, o seu tesão para a mulher linda que entra, ou sua afoiteza por uma criança. Quer dizer, essa coisa tem cura. E aí o que acontece? O ego se fantasia. O ego tem uma capacidade... Ele se fantasia de religião, de espiritualidade. Se esconde atrás da religião. Eles fantasia. E a alimentação, uma retroalimentação, à medida em que o ser humano é gregário e os grupos se alimentam. Exatamente. Não é isso, Rafael? Então, Exatamente. se eu vou proteger aquela prole, aquele pensamento, porque se aquilo posso me quebrar, eu tenho medo. E aí entra a questão do autoconhecimento, né, como um ato espiritual muito importante, porque o desconhecido é assustador. A ferramenta desse trabalho é o medo. O medo é uma ferramenta utilizada no pecado, você vai para o inferno, isso é meu karma. Não, é Deus que quis assim. É isso. Essas explicações são defesas usadas milenarmente pelos homens para não entrar em contato consigo mesmo e vão se desumanizando. Uma pessoa só pode ser humana quando ela se vê completamente. Essa é a proposta da psicanálise e a proposta da espiritualidade autêntica. A espiritualidade autêntica, ela propõe que você precisa enxergar as dificuldades que você tem na tua vida, né? O momento que a gente passa, nós todos passamos, né? Que eles passam a ser mestres dos próximos passos. O que eu me lembro das coisas, das agruras que passei na minha infância, e aí eu lembro também das coisas boas, se eu encontro uma nova possibilidade de sofrimento, eu posso evitá-lo se eu uso o aprendizado. Isso só pode ocorrer se você praticar a aceitação. Se você não aceitar que você tem sombra e luz dentro de você, você não consegue realmente ser um ser humano completo e aí se amar, se perdoar. Porque uma das coisas muito interessantes que a gente precisa fazer e pensar é ser anfitrião de nós mesmos. A gente não é. A gente trabalha com narcisismo de projeção e de exigência que acaba sendo violento e arrogante. E uma dos preceitos de qualquer espaço de gueto, né? Porque todos os guetos religiosos eles trazem as leis espirituais da vida, como disse a Yara muito bem. Eu, quando penso no bom samaritano, hein, Rafael? O bom samaritano, quem se incorpora? O bom samaritano não tem religião. Para que ter religião, gente? Quando você tem coração, e a gente vai falar do coração daqui a um dia, eu estava vendo, vai ser legal. Assim, esse coração, essa bondade no coração, essa coisa que você dá da tua própria essência, e que você começa, então, ter a humildade, que a vida, para transcorrer, essa é a força da espiritualidade. Por isso, o drone psicanalítico ou psicoterápico de base analítica, que mexe com o inconsciente, é importante, porque ele vai mostrar os seus monstros sobre você mesmo. Porque dentro de você, enquanto você nega que você tem culpa, que você tem raiva, um padre, imagina, eu lembrei de uma situação agora, de alguns padres que não respondem questões, alguns religiosos que mandam você ficar quieto. Tem uma coisa muito interessante que eu lembro, que essa não vou tocar no ego de ninguém, a minha questão aqui é fazer a pessoa pensar e descobrir o caminho. E os padres
os gurus, acredite que gurus indianos também mergulham no mesmo, que não é uma questão de celibato, gente. É uma coisa que está dentro de você. O céu, o inferno habita dentro de você. É seu trabalho distingui-los, aceitá-los e transformá-los. Essa é a ferramenta, é a ação da ferramenta da espiritualidade. Mas eu me lembrei de uma coisa muito interessante. Eu sou muito fã do Tim Maia, né? Eu gosto muito do Tim Maia. O Tim Maia é um exemplo muito legal, porque o Tim Maia é um cara altamente espontâneo, ele xinga, mas ele é autêntico, inegavelmente autêntico. Até para morrer foi autêntico. Então ele dizia o seguinte: houve um período que ele estava em sucesso, ele tinha uma curiosidade espiritual muito grande. E ele entrou num grupo, como é que é? Agora eu esqueci o nome. Lembra o nome? O livro, leia É o o livro. livro, O Universo em Desencanto. Universo em Desencanto. Sim. Meu Deus, Universo o em nome é Desencanto, interessante. isso mesmo. Olha que coisa, que proposta, Universo em Desencanto. Já convida a gente a ficar meu universo, vai ficar sem universo. Perdi o peito da mamãe, vou morrer sem minha mulher que eu amo. Quer dizer, a proposta do tema já é uma proposta que mexe com seus tijolinhos estruturais. Quando você fica em cima de 2 tijolinhos, não estende o pé e vai botar a mão na plataforma do autoconhecimento, do conhecimento, da sabedoria, da relação afetiva com as pessoas. Ele era muito dedicado, né? Ele estava mesmo interessado em mudar, tanto que ele chegou até a fazer sucesso com algumas músicas do Universo Desencanto. Ele tinha um respeito pelo guru, lembra disso, Rafael? Ele tinha o maior respeito, eu esqueci o nome do guru agora. Respeito pelo guru, que o guru dizia, propunha, né? Respeito no casamento, respeito às mulheres, e não tirar todos os preceitos que a maioria das religiões propõe, mas que a maioria dos líderes e os seus acólitos não cumprem. Vocês estão me ouvindo, que são de qualquer religião, que estão entrando em processo, estou na esquerda, na direita, pense no caminho do meio, que é de Buda e de Jesus. Pense, vê se você está sendo manipulado. É só você. Essa história do Tim Maia é muito interessante. Aí o Tim Maia estava no show e voltou mais cedo. Ele foi querer chegar no templo mais cedo. Ele conta isso na internet. Ele vai chegar no templo mais cedo e chegou um pouco mais cedo. Ele chega cedo, escuta o vozerio e vai ver. O líder estava afoitando a uma moça lá, cantando uma moça, abraçando, entendeu? E aquilo foi muito ruim para ele. Você vê que depois o Tim Maia sai da Universo Desencanto e aí vai beber. Quer dizer, uma coisa muito perigosa aos líderes, isso é para você que está me ouvindo, ô padre. Você não tenha medo de ter inconsciência, não tenha medo do demônio. O demônio está dentro de você quando você não tem autoconsciência. O demônio nada mais é, como disse no Baba, o mestre que eu conheço aí, ele diz o seguinte: o demônio é um homem. Porque se um homem, se você é uma essência universal, você pode dizer para você, o Hitler, ele foi demoníaco. Não? Um cara que mata criança, estopra. Então, essa questão é muito interessante se pensar para os padres, para os líderes religiosos que estão nos ouvindo, essa é para vocês especialmente. Abençoados são aqueles que têm a humildade, que a humildade é uma ferramenta importante da espiritualidade, que ela vence a arrogância, que na verdade você se protege nesse manto de santo e é podridão por dentro, porque se você não reconhece que você tem... Como eu reconheço? O que me deu a psicanálise? Reconhecer quem sou eu sei que não tenho desejo, eu estou com raiva, eu preciso saber quem eu sei que você não conhece o teu inimigo. O inimigo não é o demo. O inimigo é uma parte sua que você não reconhece. Ela faz parte da tua humanidade. Ela precisa ser revelada e revelando. Quando você conhece o inimigo, você sabe como lidar. A prece, por exemplo, né? A gente sabe de muita gente que faz, né, peregrinação e às vezes se autoflagelam para libertar do pecado, que está muito na concretude, na materialidade, e não na internalidade. Se você começa... E aí gente, queira, quer não, o planeta entra no milênio da autocompreensão. Vocês vão ter que procurar, de algum modo,
uma ajuda terapêutica de alguém, claro, competente para te ajudar, porque o inconsciente não para. Não para. E vai acontecer. Você vê que as igrejas, né? As igrejas, a política, a intelectualidade, né? Seres intelectuais, falava isso contigo, né, Yara? Intelectuais Isso. escrevem livros, mas não aguenta ver uma mulher de saia mais curta, quer tomar a mulher do outro cara, e eu outros. Eu tive aí um desagravo, assim, pensando, meu Deus, um cara que eu admirava pra cacete, descobri que ele é pedófilo. Olha, Gente, então a gente precisa olhar, colocar esse drone junto da lupa da espiritualidade para realmente transformar essas pessoas. Elas precisam reconhecer que a religião em si, ou a espiritualidade capenga, entendeu? Essa espiritualidade autodefensiva, ela é um arremedo, não te assegura. Sei de casos, que não quero expor aqui, que são até segredos, né, terapêuticos, e casos de gurus atacando mulher. Agora a televisão está aí na internet, você vai ver opção, igreja, não sei o quê, fulano, presidente, grupos que fazem isso. E não adianta. Vocês, cedo ou tarde, terão que reconhecer que precisam buscar o autoconhecimento. Sem autoconhecimento, isso. não vai dar. Mas é isso aí, vamos lá, eu quero ouvir vocês. Doutor Rafael? Você sabe, você está falando de espiritualidade, né? Em algum momento a gente coloca espiritualidade, religiosidade no mesmo patamar, em boa parte das vezes. Mas quando eu penso em espiritualidade, aquela história que o Firmino acabou de dizer de estar dentro de você, sobre sermos seres gregários, mexeu com todos, isso é um princípio espiritual, né? Porque a gente quebra um padrão de ligação entre os seres humanos quando a gente perde a ideia do que é ser humano, mas no ideia do serviço, né? Eu vejo, por exemplo, o trabalho sagrado chama-se sacrifício, né? E quando a gente tem o sacrifício, é sacro ofício, né? O trabalho sagrado, É, e isso isso sagrado. e é um tanto de espiritualidade que a gente carrega. Seja o professor, quando entra em sala de aula, faz sua espiritualidade, o terapeuta no consultório, o gari que está varrendo a rua, o médico quando chega no hospital, porque eu Uhum. acredito que o sentido da espiritualidade significa um estado de serviço, um estado de servir o outro, fazer parte, a sua parte na sociedade, sua parte na comunidade, a sua parte para o outro. Porque sem humanos não existe espiritualidade. É muito fácil você ser um mestre no alto do Tibete. Você sozinho lá no alto do Tibete, no meio da caverna, não tem ninguém. Você fica lá, pô, cumprir a espiritualidade sozinho é incrível. Eu quero ver você cumprir a espiritualidade no meio da muvuca, no meio do povão, no meio do vizinho com o Isso. cachorro jogando osso no chão, com aquela mulher que fica gritando com o marido, ou o marido gritando com a mulher, ou O então o baile outro funk gritando na aquela porta do teu criança apartamento, do teu edifício. batendo na porta do apartamento, ou então alguém gritando no corredor, ou então jogando lixo no chão. Gente, tudo isso, quando a gente pensa em comunidade, a gente pensa em unidade. Jogar lixo no chão pessoalmente, não tem problema, cara. Você vai jogar só um lixinho no chão, você vai comer, sei lá, seu italiano, seu Uma italiano não, bala, italiano chupa é uma bala, Niterói. deixa chupa uma bala. Vai chupar uma balinha e jogar no chão. Pessoalmente, você joga a sua balinha no chão e tudo bem, mas espiritualmente não funciona, porque isso faz parte da comunidade. Se você não pensa no outro, se você não faz parte do contexto, né, não funciona. Então, você está imerso na espiritualidade quando você faz parte do um, né? E o que é Deus, né? Deus é tudo em um, né? Todas as coisas estão em Deus e Deus está em todas as coisas. Se você joga um papelzinho de bala no chão, pessoalmente tudo bem, espiritualmente você está condenado, né? Porque você está saindo daquilo que se espera na comunidade, o serviço, né? Então, essa visão de espiritualidade que eu carrego e tenho a ideia de fazer parte do todo é muito poderoso. Então, quando eu faço bem para alguém, eu não fico ali porque aquela pessoa é especial. Mas fazer bem para alguém significa fazer o bem para o mundo inteiro.
sabe? É a ideia do. Quando eu quero. Eu sempre coloco que meu objetivo é entregar pessoas felizes para um mundo melhor. Eu faço isso para as minhas filhas, cara. Eu quero que o mundo seja melhor, não é para mim, Isso não é para a aí, pessoa esse que é eu o estou ajudando, trabalho. não é para as minhas filhas no futuro, meus Isso. netos. Isso é espiritualidade, esse contexto global, né? Mas, professora Yara, por favor, a palavra. E para acrescentar o que você está falando, doutor Rafael, a mensagem que nós passamos para os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos alunos, né? Porque a sala de aula é um ensinamento constante. Não é só o aluno que está ali para aprender. O professor também está aprendendo. Todo dia ele aprende a lidar, né, com a paciência, com o autoconhecimento, né? Ele tem que se despir da sua arrogância, da sua chateação, dos seus aborrecimentos, para poder acolher um outro lado que está exigindo dele isso, né? O aluno está ali sentado, por detrás dele tem uma família, tem um pai e uma mãe que não está sabendo conduzir aquele jovem, aquela criança, não está sabendo orientar. Então, quando o aluno chega muito hostil, muito arrogante em sala de aula, nós temos a certeza que por detrás dele a realidade dele familiar não está boa. Ele tá passando para a gente o que ele está sentindo dentro de casa. E talvez seja o único lugar que ele possa fazer, externar, né, o sofrimento dele, até para tentar buscar alguma coisa que alguém vá dizer alguma coisa para ele. Né? Olha, tenha calma, isso vai passar, você tem que prestar atenção. Ah, mas na minha casa não tem jeito. Não, tem jeito sim. Sempre haverá um jeito, até porque você está aqui discutindo isso comigo. Quando o aluno diz para você, Yara, o bom mesmo é ser bandido. Sim, mas como? Ser bandido por quê? Qual é a vantagem que você vê nisso? Qual é o objetivo que você nisso? Aí você causa um impacto que faz com que a pessoa, mesmo sendo jovem, pare para pensar. Pense, tire 3 minutos da sua vida e faça com que aquela pessoa pense. Ah, mas eu estou sofrendo muito. Calma, esse sofrimento vai passar. Até porque você está medicado, está tomando certinho a medicação, você está lendo, né? Você está estudando para melhorar as suas condições, né? Em termos de escola e tudo. Então, você tem que levantar o teu escudo maior, que é o nosso escudo protetor, que é o nosso conhecimento, as nossas orações, né? A nossa fé, a nossa crença de que aquilo ali vai passar. Mas para que passe, né, ele tem que ter consciência do que está acontecendo. Não vai passar se eu continuar fazendo as besteiras, insistir nas erros, gritar, né? Gritar como ele grita como mas em casa eu faço assim. Sim, mas aqui não é a sua casa, aqui é a escola, né? Você está diante de um grupo e esse grupo quer ver a sua atuação, né? Em casa você pode até gritar, mas o meu pai grita, minha mãe grita, sim, mas você não vai gritar. Se você falar mais baixo do que eles vão perguntar o que foi que aconteceu. E aí sim, aí você vai poder falar. Então, nós temos que ter cuidado com a nossa fala. Temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. Filtrar essa mensagem, né? Ver o que eu posso tirar dela, o que eu posso aproveitar e o que eu não posso, né? Ainda essa semana, foi no mês passado, né? Eu estava na praia com a minha sobrinha e ela falou assim, Yara, vamos dar um mergulho. Eu falei, como vamos dar um mergulho? Eu nem sei nadar. Como é que eu vou dar um mergulho? Isso é Ah, mas ótimo. vai ser muito bom, você vai ficar boa dessa dor na coluna, vamos lá, vamos lá. Aí eu olhei para ela e falei assim, olha só, Claudinha, isso aqui é um convite, isso aqui é uma espiritualidade, olha só. Só estar presente diante desse mar imenso, né? Diante das pessoas, né? Se banhando, se divertindo. Ah, mas você vai ficar só pensando aí na areia? Vem para a água para você poder se energizar. Não, sim, realmente né, é uma maneira de você reabastecer suas energias com a água do mar, né? É uma forma de você fazer a sua oração Mas está silenciosamente, muito né? calor também, né? Né? E muito calor também. Então, veja a necessidade, nós temos essa necessidade, né, de passar para o outro uma forma mais tranquila de ver a vida, de ver as coisas. A vida está muito difícil, está muito ruim, as pessoas estão intolerantes demais,
as pessoas estão sem paciência. E se nós entrarmos naquela sintonia, naquele aspecto vibratório, né, de raiva, de chateação, nós não vamos sair inteiros dali. Com certeza vamos sair dali com muita dor de cabeça, muito mal-estar, porque são energias, né, vibratórias que estão contra, né, o nosso lado que quer estar bem, né? Então a gente tem que superar isso através de meditações, conscientizações, autoconhecimento, muita leitura, né? Leitura que nos vai fazer se sentir bem, questionar a própria realidade, né? Eu tenho aqui eu fiz o autoconhecimento com a espiritualidade na prática. Autoavaliação, fazer uma autoavaliação de si mesmo o tempo todo, né? Por que que hoje eu não estou me sentindo bem? O que que está acontecendo, né? Se eu preciso parar, pensar. Praticar meditação, tirar alguns minutos, né, do nosso dia para pensar em nós mesmos, pensar na nossa atividade, pensar na nossa vida, né? Ver até que ponto eu posso amenizar determinadas coisas, aceitar coisas que não podem ser mudadas, né? Que infelizmente acontecem. Cultivar o pensamento positivo, mesmo que tudo à nossa volta esteja dizendo, olha, não é assim, você vai manter o seu pensamento positivo. Acima de tudo, manter o pensamento positivo, porque ele vai te trazer bem-estar. O pensamento negativo não traz nada de bom. Entrar numa sintonia de que está tudo ruim... Oi, professor. Não, Pode interessante que falar, nem é doutora uma Rafael. coisa moral, né? O pensamento positivo é uma coisa Exato. funcional, é outro nível, né? Não é moral, bonito, feio, certo e errado, é funcional. Isso faz toda a Exato, diferença. isso te faz muito bem. Eu, no outro dia, estava comentando com vocês, já tem alguns meses, né, que num congresso de cardiologia, os cardiologistas, né, estavam dizendo que o paciente que tem uma fé, que usa da meditação, tem uma certa espiritualidade, ele consegue, muitas das vezes, reverter um quadro assim de infarto, né, de insuficiência cardíaca. Ele consegue reverter isso de uma forma tranquila, não só com a medicação, mas pelo pensamento, né? Então, isso prova que, veja, os cardiologistas são tão céticos, né? Que eles lidam o tempo todo com a vida e com a morte. Colocar isso num congresso de cardiologia, isso significa que a espiritualidade é essencial, né? Muitos trabalham com esse lado, né? Muitos trabalham com essa visão. Yara, tem uma coisa, essa coisa que você chama a atenção. Aliás, os cardiologistas, tem grandes cardiologistas, grandes analistas, né? Penso alguns, Isso. depois foram fazer análise e trabalham muito nessa questão da psicossomática, né? Que teve um boom muito grande nos anos 80. A questão, o ser humano é tão maravilhoso, tão expectante, entendeu? Assim, encantante. E ele perdeu essa noção de que ser humano é que é ser o barato. Isso. E quando você perde a tua humanidade, como dizem alguns médicos, você fica meio animal, meio, entendeu? Meio inumano. E o barato, ser humano, é um desafio, um doce desafio, uma oportunidade muito interessante. Porque em se esforçando-se para. Como diz o mestre, ter só um corpo humano não quer dizer que você seja humano, né? Tem gente aí, o meu gatinho, às vezes é mais humano do que eu, algumas coisas. Isso. Então é preciso, e eles vão aprendendo. Nós ensinamos o gato selvagem a ser o gatinho doméstico, né? O cão que caçava a ser o guardião da sua casa. E tem uma coisa interessante, quando você fala disso, eu tive uma experiência no CPQ, né? Eu fui psicólogo do centro de queimado, tratamento de queimado no Andaraí, por 10 anos. Fui contra gosto, porque eu detestava ver gente queimada. Ai, meu, não vou aguentar. Mas me obrigaram aí, o Paulo Lessa, se estiver me ouvindo, foi o responsável de me levar para lá. Não, você tem que ir, porque você vai lidar. Cara, não aguento ver ninguém queimado, cara. Não dá. Não, você dá. Se você lida com alguém que tem queimaduras psicológicas, você vai lidar muito mais com o corpo. Pô, mas peraí. Eu estava lá, fiz da minha análise, né? E fui. Eu reputo como a maior experiência, as mais ricas que eu tive na minha vida, que me transformaram, inclusive,
faz essa ligação que você falou agora, é a área da espiritualidade, né? A ligação da espiritualidade. Quando você... Por que que o cardiologista, o médico, vários médicos, hoje, a maioria... Eu acabei de dizer agora que a acupuntura já foi, né, agregada ao SUS, à medicina. Isso. Essa troca, esses guetos, também os guetos científicos, os guetos, né, da praticidade clínica, também estão começando a conversar que existe uma coisa que perpassa todos os guetos religiosos, guetos científicos, guetos políticos, que é um cara chamado ser humano. Pô, esse cara, a gente perpassa isso. Né? A gente vai no médico, a gente vai votar em não sei quem, a gente vai na igreja tal, ou não vai na igreja tal. Esse movimento que revela que a gente tem uma essência humana. E há um propósito na vida das pessoas, do ser humano. Esse propósito de cada dia instituir-se mais como ser humano. Se a gente pegar as pesquisas científicas, darwinianas, filosóficas, vamos ver que no transcorrer da vida humana no planeta há uma evolução, né? Quando a gente vai passar pelas idades da pedra, do, né, Rafael, do ferro, do aço. Chegar hoje, a gente chega no drone, eu tô até meio sofisticado. Eu adorei essa ideia do drone, muito bom, muito não é bom. legal? Eu também adorei quando eu pensei, falei, pô, só pode ter sido o anjo que soprou no meu ouvido. Porque é uma coisa muito interessante se pensar que essa passagem pela vida, nós temos isso em nós. A espiritualidade também trabalha com uma coisa que ainda é uma coisa difícil para algumas pessoas. Eu falava isso uma outra, não sei se foi na última, uma delas aí, que é a questão da experiência de morte, né? Morte, né, e vida, né? Aquela coisa da experiência de morte e vida, a pessoa, né, sente morta e depois volta. E a outra coisa que é a reencarnação, lembrança de reencarnação. Nós temos hoje, é que é negado a mídia. A mídia, ela protege a gente, entre aspas, né? Quando o cara te protege muito, desconfie, se ele não está te controlando, né? Que nós temos todo o direito de experimentar. Isso tem muito com o pai, né? Eu, Rafael, a Yara, que lidamos com criança, a gente quer proteger o aluno, o filho, o sobrinho, e a gente pode estar impedindo que ele tenha uma experiência única que é só dele. A nossa função, isso é espiritualidade, é orientá-lo. Isso, sempre. Só isso. É lançar a semente, como a gente está tentando fazer aqui. Lançar a semente, a pessoa vai pensar. Pensa. E essa arte de pensar, ela está em todas as pessoas, qualquer ser, né, humano. Então, que é uma capacidade humana. Então, assim, os médicos têm uma observação, o médico, ele por mais... Aliás, os mais céticos são os melhores quando compreendem. Agora esqueci o nome dele. Mas, assim, um médico muito cético, quando ele compreende, quando ele vê, por exemplo, a gente via no CTQ, que um paciente que tinha uma consciência espiritual, ele era era um pedestal, era uma força, era uma ferramenta para os outros. Uma pessoa muito alegre, uma pessoa alegre. A alegria é uma força espiritual muito grande. Ela modifica uma clínica, uma enfermaria. Eu cansei de ver isso. Um paciente corre e socorre o outro, porque na época que a gente dava banho nos pacientes, ainda não tínhamos, hoje nós temos vários medicamentos, né, procedimentos que diminuem, mas a dor era muito lancinante, às vezes tinha que fazer mesmo, né, dar alguns, até acho que não é heroína não, mas uma outra coisa que dava, agora eu esqueci, que a pessoa, porque era muito doloroso para o paciente. E outros iam lá ajudar, então essa questão é que faz que a gente pense que dentro de nós moram, né, e o Freud vai mexer nisso, né, a espiritualidade também, do bem e do mal, essa dualidade, ela vai ser vencida à medida do que você falou, Rafael, com propriedade, uma unicidade. A unicidade. A unicidade, ela é a libertação dessa divisão, porque a questão, por exemplo, de uma solução, quando você tem certo ou errado, você vai ter que ficar de um lado para estar certo, está errado, que o Rafael chamou de moral, certo e errado. Mas quando você coloca na unicidade uma multiplicidade de soluções, você decide o final da sua vida. Quem está ouvindo a gente, você está decidindo o final da tua vida.
Ah, como disse era muito bem quando na aula, é bom que o aluno tenha você como professora, que há sim uma saída. A gente precisa acreditar que é uma saída. E essa saída é justamente o nosso propósito. A nossa missão é encontrar saída. Porque a saída pode não ser aquela que é proposta pela maioria, né, pela mídia, mas a sua saída. O meu pai teve uma saída. Ele teve uma saída dele. Ele me fez. Eu sou muito grato a ele. Se ele fosse um cara que se entregasse, porra, mas essa vida é uma droga, ser operário é uma droga, ser vaqueiro é uma merda, eu estaria arrebentado. Ele se segurou até o dia em que ele teve que voltar, porque a passagem já vem, né, com a volta, que a gente precisa, o que revela que talvez a materialidade seja só uma, digamos assim, um arremedo da espiritualidade, à medida em que depois que a gente descobriu que energia e matéria são idênticas praticamente, né? Porque é a energia manifestada, né? A matéria, que descobriu isso foi o nosso grande mestre aí, né, Rafael Einstein, descobriu essa coisa. Então a gente precisa, e a espiritualidade é um convite para pensar. Observar, observe a vida, observe o seu pastor, observe o que ele diz, o que ele faz, o seu padre, e tenha compaixão. Gente, ser padre é difícil, eu não quero ser padre de maneira nenhuma. Ser Ó, pai. mas Firmino, para falar em compaixão, eu peço que tenham pena de nós. Mas a professora Yara tem uma notícia gigantesca, importantíssima, Ah, impactante já para sei, passar. já sabemos. O público todo sabe, Yara, você que foi para essa Meus incumbência queridos, desagradável. nosso, Ô, nosso Rafael, tempo, né, de encontro, de harmonia, né, de espiritualidade, vamos dizer assim, né, está terminando. E eu desejo a todos tudo de bom para vocês, um grande abraço. E na próxima estaremos aqui para falarmos sobre um tema também super interessante. Um abraço a todos, doutor Firmino, doutor Rafael. Um abraço, uma honra. gente, foi um prazer estar com vocês. Eu espero que a gente tenha ajudado vocês a pensarem. Pensem mais. Você que lê o Alcorão, a Bíblia, Gavita, ou não lê nenhum desses livros, tem uma outra forma de entender a vida. Pense que você é que precisa entender e olhar para dentro de si mesmo. E o convite fica aqui. Busque alguém que possa ajudar a fazer essa caminhada do autoconhecimento. Um terapeuta sério e capaz que possa te ajudar. E você não precisa ficar sofrendo sozinho, tá ok? Um abraço a todos, namastê, muita Um luz. abraço.